Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre a função se, uma função muito conhecida e muito utilizada para quem já conhece o Excel. Então se liga no vídeo e se você curte esse assunto, se você curte vídeos sobre Excel, não se esquece de se inscrever aqui embaixo. Toda semana eu vou estar trazendo conteúdo novo, conteúdo com passo a passo, de forma simples, para a gente aprender junto. Então se inscreve aqui embaixo, pode deixar o seu like e deixa o seu comentário, sua sugestão, sua crítica, que eu vou estar respondendo todo mundo. Vamos para o vídeo? Então, pessoal, no exemplo de hoje, eu peguei como exemplo uma tabela que geralmente todo professor utiliza numa faculdade, numa escola. A gente tem uma coluna aqui com os alunos, uma nota 1 e uma nota 2. E eu vou querer saber se o aluno foi aprovado ou não, se a média for atingida. Então, primeiro aqui eu vou preencher o resultado aqui da média de cada aluno. Eu posso utilizar manualmente, né? Eu posso fazer uma soma e dividir por 2, né? Que são duas notas, que vai dar a média. Eu posso utilizar a própria função média, né? Média e selecionar um intervalo. Copio e colo para os outros alunos para ver qual foi a média de cada um. E beleza, a gente tem a média aqui de cada um. Zacarias 7,5, Gorete 7,5, Gretchen aqui ficou com 10, muito bom. E qual é o problema? Eu quero saber de forma automática se aquele aluno foi aprovado ou se ele foi reprovado. Então, vamos dizer que a média para passar deve ser 7. Então, a gente definiu aqui que a nossa média vai ser 7. Então, o aluno, para ele passar, a média tem que ser maior ou igual a 7. Se ele não atingir essa média 7, ou seja, se a nota for menor que 7, ele vai ser reprovado. Então, a gente consegue utilizar a função se para automaticamente a gente informar se aquela condição ela foi cumprida ou não. Então vamos lá. Igual se no primeiro argumento ele vai pedir o teste lógico. E qual vai ser esse teste lógico? Vai ser exatamente isso que a gente definiu. Se a média for maior ou igual a 7, ele vai ser aprovado. E se ele for menor que 7, ele vai ser reprovado. Então, o valor que a gente vai fazer o teste lógico vai ser o da média. A gente pode tanto colocar maior ou igual como menor. Vamos pelo maior ou igual. Se a média for maior ou igual a 7, ponto e vírgula, ele vai pedir um valor, um texto, que a gente quer informar se esse teste lógico for cumprido. Então, se o resultado da média for maior ou igual a 7, eu vou querer que escreva aqui no nosso status aprovado. E o bom dessa função se é que a gente não precisa colocar o outro argumento, né? o outro teste lógico. Ele já tem um campo aqui de retornar um valor se for falso. Então, eu vou querer que retorne um texto que informe que o aluno foi reprovado. Lembrando que quando a gente for informar que o nosso valor retornado é texto, a gente tem que colocar entre aspas, senão o Excel não entende. Então, dei Enter aqui, aprovado. Vou puxar para todas as outras e ver se todo mundo foi aprovado ou se teve alguém que foi reprovado. Pronto, puxei.
Todo mundo foi aprovado, mas eu acho que vocês perceberam que deve estar tendo algum erro, porque tem pessoas que estão com a média menor que 7 e estão como aprovado. É porque a gente esqueceu de travar a célula da média. Tá vendo? Ó? Aqui, quando eu arrastei, ele arrastou junto aqui embaixo. Então, a gente vai travar a célula H3, dá Enter e vamos puxar a fórmula para baixo. Pronto. A gente identificou aqui que 3 pessoas foram reprovadas exatamente porque ficaram com a média abaixo do que foi estipulado. Esse foi o primeiro exemplo. O segundo exemplo, eu vou utilizar agora 2 condições, que é uma possibilidade também que a gente pode fazer na fórmula psi, né? Na função psi. Aqui tem a média de novo, eu vou calcular aqui, média. Beleza. As médias estão computadas, só que dessa vez, para o aluno ser aprovado, não basta apenas ele ter uma média acima que 7. Ele precisa ter um percentual de presença nas aulas acima de 70%. Então, vamos definir aqui. Média, ela deve ser acima de 7 e a presença deve ser acima de 70%. Ok, a gente definiu aqui os nossos parâmetros e agora a gente vai fazer a construção do nosso teste lógico, né? E aí existem 2 funções complementares à função psi, que eu gosto muito de utilizar. São as funções i e ou. Isso aqui tem muito a ver com lógica. Quem já estudou lógica sabe bem. Vamos pegar, com exemplo, os parâmetros média e presença. Se eu quiser utilizar o i, eu vou estar afirmando que para a nossa condição for verdadeira, ela tem que cumprir tanto a média quanto a presença. Ou seja, para retornar o aprovado, o aluno tem que ter uma média acima que 7 e uma presença acima de 70%. Então, se eu utilizo a função i, ele precisa que os 2 argumentos estejam sendo cumpridos. Mas, caso eu utilize a função ou, para ele ser aprovado, ele vai verificar a média 7 e a presença 70%. Só que, diferentemente da função i, o ou ele vai escolher um ou outro. Ou seja, se o aluno ele tiver média 7, acima de 7, ou uma presença acima de 70%, ele vai ser aprovado. Então, ele só vai ser reprovado se não cumprir nenhuma dos 2 parâmetros. Então, vamos fazer um exemplo aqui rapidinho para ver como funciona. Eu vou utilizar a função psi, abro parênteses, e ao invés de fazer o teste lógico já de início, eu coloco a função i, por exemplo. E vai abrir a função i dentro da função psi. Então, o i ele vai fazer um teste lógico com vários argumentos. Então, o primeiro argumento que eu quero é se a média é maior ou igual à média que a gente definiu, que é 7. Vou travar aqui para não acontecer o que aconteceu na última. Ponto e vírgula, e vou colocar o teste lógico 2, que eu vou comparar a presença do aluno tem que ser maior ou igual à presença que é o nosso parâmetro, que é de 70%. Então, vou travar aqui, não tenho mais argumentos, então eu vou fechar o parênteses e ele volta para a função psi. Então, o teste lógico está preenchido, eu vou dar ponto e vírgula. Então, no caso da função i, ele tem que cumprir esses 2 parâmetros. Então, se ele cumprir esses 2 parâmetros,
ele vai retornar que o aluno foi aprovado. Se não, se o valor for falso, então ele vai retornar que o aluno foi reprovado. Então a gente fecha, tem que colocar as aspas e fechar o parênteses. Beleza. Dei Enter, arrastei para todos e pronto. A gente só teve 2 alunos aprovados, Zacarias e Gorete, porque a média deles ficaram acima de 7 e a presença ficou acima de 70%. Quando a gente vê os outros, Ezequias teve uma média abaixo de 7, então foi reprovado. Já esse aqui, Inácio, ele teve uma média boa, só que a presença dele foi de 34%. Gretchen, ela teve uma média 10, só que a presença dela foi 40%. Então, é isso, pessoal. Eu vou fazer agora o exemplo com o ou para vocês verem como funciona. Eu vou só substituir o i com o ou, que o argumento aqui é o mesmo. E a gente vai ver como se comportaria nessa tabela. Então, utilizando o ou, somente Absalão ele seria reprovado. Por quê? Porque ele não cumpriu nenhum dos 2 parâmetros. Ele ficou com a média 6,5 e ficou com a presença 62%. Já os outros, eles cumpriram ou a média ou cumpriram a presença, e aí foram aprovados. Então é isso, pessoal. Essa é a função se. Eu fiz esse vídeo rápido para a gente aprender a como utilizar ela e como a gente pode colocar mais de uma condição, mais de um argumento para retornar se o valor é verdadeiro ou não. E a gente pode estar utilizando isso no nosso dia a dia. Eu tenho certeza que você, professor, você que está no trabalho, constantemente se depara com essas situações que precisam de uma comparação condicional. E com Excel a gente consegue automatizar isso de forma rápida, simples, que ajuda a gente a ganhar tempo. Então é isso, pessoal. Deixa o seu like. Deixando o seu like, você mostra para o YouTube que esse conteúdo foi relevante, que você aprendeu, que outras pessoas podem aprender com esse vídeo a usar a função se. Não se esqueça de se inscrever se você ainda não é inscrito. Isso ajuda muito o canal a crescer, a se desenvolver. Deixa sua sugestão, seu comentário. Vou estar deixando a planilha também para você fazer o download. E é isso, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo para mais um vídeo sobre Excel, mais um vídeo para tornar a nossa vida mais fácil. Fiquem com Deus, fiquem na paz.